Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus nessa tarde. Nessa tarde, meus irmãos, eu venho trazer mais uma palavra viva para a sua vida. A palavra de hoje, meus irmãos, que se encontra nessa tarde, que o Senhor nos deu, vai ser em Marcos 3. Marcos 3, a partir do versículo 13. Você possa nos acompanhar nessa tarde, essa mensagem poderosa que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. A escolha dos 12 apóstolos. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e mandasse pregar, e para que tivessem o poder de curar a enfermidade e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, os quais pôs os nomes de Boanerges, que significa filhos do trovão, e André e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filhos de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afligiu outra multidão, de tal maneira que ninguém sequer podia comer o pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se o primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfemas com que blasfemarem. E qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Glória a Deus, irmãos. Nessa tarde aqui nós vemos, ela vem trazer duas mensagens para nós. A escolha dos apóstolos de Jesus. Podemos observar, quando ali Jesus escolheu 12. E também podemos ver os reinos divididos. Devemos ter dois pontos para trazer a vocês nessa tarde. A escolha que Jesus, o próprio, subiu no monte e chamou. Jesus subiu no monte e chamou para si, as quais ele quis, e vieram a ele. E Jesus fala ali, e nomeou os 12. Quando Jesus ali chama os discípulos para ali, quando Jesus está acima do monte, ele escolheu para si. Jesus escolheu para si os 12 que deviam ser apóstolos. E ali fala que ele mesmo os quis, os que ele quis. E ele nomeou 12 e deu uma ordem para que eles fossem pregar por toda parte, porque ali já era preciso, necessário. Jesus não podia estar em todos os lugares, já haviam grandes multidões que seguiam, que viram ele. Ali Jesus determina ali fazer algumas escolhas de apóstolos, uma separação. A quem ele quis, a quem ele próprio quis.
para que levasse a palavra, para que levasse a pregar, né? Que eles fossem, curassem as enfermidades, que eles expulsassem os demônios. Assim também temos nós, muitos escolhidos que Jesus chama para si. Devemos escutar e ter de seguimento daquilo que Deus coloca nos nossos corações, o chamado dele para a nossa vida. Há muitas pessoas que desejam, querem, precisam, aparentemente até colocam pessoas na frente, lideranças em certos lugares, até acabam colocando cargos, mas temos que saber que Jesus é quem separa cada um de nós para uma grande obra. Jesus que nos chama cada um, e é quem ele quer, não é quem o homem quer. O homem pode até tentar fazer com as suas próprias maneiras, com a sua visão, mas aqui fala, quem escolhe é Jesus. O seu chamado, quem escolhe é Jesus, não é o homem, é Jesus, é Deus que determina para você o que você deve fazer. O homem que está aqui para te orientar. E muitas vezes os homens dessa terra, muitas igrejas, acabam esquecendo que quem determina é o Senhor. E é passando à frente do chamado, daquilo que Deus ordenou. Às vezes nem espera a resposta do Senhor. E sai fazendo a sua própria vontade, a seu próprio desejo, no seu pensamento que irá conseguir, que irá restituir, que irá fazer algo diferente. Mas, irmãos, nós podemos saber, se Jesus não estiver na frente, se a bênção do Senhor não estiver sobre a nossa cabeça, nos ungiu, nos separado para essa obra, não iremos resistir. Não irá resistir muito para a frente. Porque quem tem o chamado, ele dá frutos, ele suporta a tempestade, ele suporta os ventos, ele suporta os desafios. Então cada um de nós temos um chamado. E devemos entender que quem nos escolhe é o próprio Deus. E temos que saber esperar a hora certa, a direção dele, a permissão dele para que você faça algo. Há um preparo, irmão, há uma consagração, há uma intimidade com o Senhor que tem que ter sido mantido, purificação. Porque não é de qualquer maneira que você toma a frente de uma direção, não é de qualquer maneira que você expulsa um demônio, não é de qualquer maneira que você profetiza a cura. Não é de qualquer maneira que você expulsa a enfermidade, não é você. É Jesus que te deu esse dom, pela graça, pela misericórdia, que nós não merecemos, que nós somos pecadores, somos falhos. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos capacitou com esses dons, através da nossa santidade, da nossa comunhão, da nossa entrega com o Senhor. Que Jesus não chamou para todos que estavam ali, que havia uma grande multidão, mas nem todos esses foram escolhidos para aquela missão, para essa missão a qual Jesus deu, para pregar, curar, expulsar demônios, enfermidade, foi para 12, a quem Ele mesmo quis. Irmãos, quando nós fazemos algo, até mesmo na presença do Senhor, que não tem a permissão, muitos não suportam aonde foi colocado. Muitos nem chegam. Porque tem que ter a permissão do Senhor. Sem permissão do Senhor não adianta. O homem tentar com suas próprias forças, suas próprias vontades, não adianta. Tem que ser capacitado, preparado, chamado por Deus. Não pode ser de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma. Aí nós podemos saber. Todos eles eram homens igual a gente. Tinham medos,
Tinha certa vez coragens, igual a gente. Tinha fome, tinha sede. Mas aqueles homens andavam com Jesus. Onde eles estavam? Os homens que mais andavam estavam mais perto, aproximados de Jesus. Então Jesus chama aqueles que estão mais perto, mais aproximados a deles. Aqueles que estão se achegando a Ele todos os dias. Porque não se importam pelas afrontas, pelas coisas escaldantes, pelas coisas que atemorizam. Porque aqueles homens tiveram diversas dificuldades para andar ali perto de Jesus. Mas em meio a todos os chamados, irmãos, os escolhidos, separados, Deus conhece a sua força. Deus conhece até onde você suporta. Por isso que tem os chamados diferentes. Porque talvez aquilo que você não consegue, outro consegue suportar. E não era diferente. Aqueles homens eram seres humanos igual eu, você. Mas que ali agora tinha uma missão. Executar aquilo que Jesus, o próprio, tinha ordenado a eles. Agora, neste momento, eles não passariam mais só assistir, ver, contemplar a cura de milagres, contemplar ali que Jesus fazia entre meio deles. Agora eles estavam sendo escolhidos. Há uma diferença. Você está perto de Jesus e você fazer a obra. E há uma diferença. Você está perto, ser escolhido e fazer a obra. Precisa ser separado por Deus, não pelo homem. Que ali fala que quando aqueles 12 homens foram ali separados, nomeados a fazer aquilo que Jesus ordenou a ele, fala que eles foram para uma casa. E fala que ali afligiu uma grande multidão passaram a seguir eles. Para poder ver, talvez curiosos, que eles iam fazer agora, o que eles vão fazer agora. Talvez pessoas só que quisessem caminhar, na esperança de alguma coisa acontecesse de uma hora para outra. Ou talvez sejam aqueles também que queriam receber algo daqueles homens, porque agora eles tinham agora a permissão de Jesus. Você fazer algo sem a permissão de Jesus, meu irmão, minha irmã, sua própria vontade, sem pedir orientação, de seguimento ao Senhor, sem pedir direção ao Senhor, às vezes você pode se machucar, pode se frustrar. Por isso que nós precisamos estar diretamente falando com o Senhor. Que o Senhor nos prepare para certos momentos, para certas ocasiões. Mas que não possamos nós fazer da nossa vontade, nosso querer. Não. Mas se houve o chamado de Deus, se você sentiu, e se Deus te chamou, Ele te capacitou, Ele te preparou. É uma diferença quando Deus separa. Você irá resistir, você terá palavras certas no momento certos. Porque foi Deus que te chamou. O Espírito Santo de Deus irá te direcionar. Irá colocar palavras na sua boca, onde você deve andar, o que você fazer no momento certo. Quando você tem o chamado, o Espírito Santo de Deus te orienta o que você deve fazer. Sem você o chamado, você faz na sua própria direção. Você já faz a direção do homem. Já não coloca. Quando você não ora e pede ao Senhor, espera a resposta do Senhor e faz algo por sua própria vontade, tanto seja na sua vida, ou seja, materialmente, a sua vida espiritualmente, você está agindo pela sua própria vontade, pela sua carne, pelo seu desejo, pelas suas forças, você está querendo fazer. E às vezes podem nos estacar os choros, sem a direção, sem a permissão do Senhor. Há uma diferença. Que quando aqueles homens agora estavam ali com a permissão de Jesus. Porque ali, se Jesus falou para eles que eles poderiam ir,
que agora eles tinham o poder de curar a enfermidade, de expulsar os demônios. Agora Jesus nos dava o poder. Jesus. Esse poder vem de Jesus, em meu nome. Expulsará demônios, enfermidade, curar. Em meu nome. Não é em nome do homem. O homem, nós não temos poder para nada. Deus nos deu e Ele nos tira. Quem deu foi Jesus. Então não devemos nós nos gloriar sobre aquilo que não é nosso, mas que vem do dom de Deus. Devemos separar as coisas de Deus, a nossa vida pessoal, mas sempre colocando Deus na frente. Devemos entender o ministério que Deus te entregou, te chamou. Ele tem que ser orientado por Jesus, não pelo homem, por você, por sua vontade. Que quando é dirigida a sua vida por Jesus, você passa lutas, provações, igual que esses homens passaram. Mas você tem a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Deus te consola e Deus te mostra. Ali fala que quando aqueles homens foram agora separados, foram agora receber o poder através de Jesus para fazer essas tais coisas, fala que eles foram para uma casa. Ali fala que uma grande multidão acompanhou, foi junto. E fala que ali no meio daquela grande multidão que estava ao redor, estava dentro daquela casa, de tal maneira que eles nem sequer podiam comer o pão, nem podiam se alimentar, porque as pessoas estavam tão assim em cima deles, querendo ver o que ia acontecer, se aqueles homens iam fazer alguma coisa ali. O ser humano muitas das vezes é guiado pela curiosidade, ou guiado simplesmente por querer a cura, ou simplesmente por poder ver se realmente Deus estava ali no presente, no lugar. Às vezes são pessoas assim, vão estar ao nosso redor, e essas pessoas ali que falam que estavam ao redor, tinha ali os escribas que tinham descido de Jerusalém, e eles diziam que eram Beelzebul, príncipe dos demônios, que expulsa os demônios. Ali falava que esses homens, esses escribas, começaram a falar que eles também tinham demônios, qual chamados de si. Eles estavam expulsando os demônios, aqueles homens estavam falando que eles estavam fora de si. Eles diziam, quando eles ouviram aquilo, vieram acusações. Outras vezes a gente também vamos fazer a obra do Senhor, vem muitas acusações sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Até chegamos a blasfemar, a falar que isso não provém do Senhor, não é de Deus, que isso não é permissão do Senhor, que estamos loucos, estamos fora de si também, expulsando os demônios, expulsando outro Beelzebul, expulsando outro demônio. A quantos vemos acusações? E ali Jesus fala que, ouvindo isso, chamou eles e começou uma parábola. Jesus começou a falar: como Satanás pode expulsar Satanás? Como? Se o reino se dividir entre si, esse reino irá cair. Não tem como Satanás expulsar o próprio Satanás. Se uma casa estiver dividida entre seus filhos, marido, esposa, não tiver uma comunhão ou não, união no seu lar, um acerto, ela também não irá resistir, não irá suportar, porque irá ficar pesado de um lado para o outro. Então, a tendência é cair. E assim também o seu reino. A tendência sim, como Satanás se dividir a si mesmo. Jesus começou a falar
Como Satanás pode resistir, substituir, te dividir o seu próprio reino e até mesmo a si mesmo? Muitas pessoas, a gente para pensar nessa palavra, muitas pessoas estão profetizando curas, estão profetizando libertações, estão expulsando demônios. Muitas pessoas estão ali profetizando, mas sobre a sua vida não consegue se profetizar. O seu reino, a sua vida está uma bagunça, está tudo dividido. Muitas pessoas profetizam sobre a sua lar, sobre a sua casa, curas, mas estão precisando ser curados de enfermidades exterior e talvez até na alma. Como pode expulsar? Se você também tem essas feridas, se você também tem esses rancor, essas mágoas, cicatrizes, manchas que vêm lá de muitos anos atrás, você ainda carrega. Como você irá expulsar de outra pessoa? Como pode expulsar um demônio de outra pessoa? Muitas pessoas estão até mesmo dentro da casa do Senhor, em grandes postos de lideranças, grandes cargos, que estão expulsando os demônios de outras pessoas na casa, sobre a vida de outras pessoas, mas que estão por lado de fora adorando a eles, que estão servindo as coisas do mundo, as coisas de Satanás, estão colocando coisas de Satanás dentro dos seus lares, na sua boca, estão colocando. Como pode expulsar algo mal se a sua própria vida não estiver com Jesus? Não tem como você andar, servir o Rei dos Reis, do Rei dos céus, o Deus, o Criador, e servir lá fora o Rei da perversidade, o inimigo, o tentador. Não tem como adorar os dois reis, não tem como o seu reino ser dividido, porque se o seu reino for dividido, não prosperará, irá cair. Porque Deus não divide o seu reino nem a sua glória. Então, antes de nós levantar nossas vozes, nossas mãos, devemos nós pedir ao Senhor direção e saber se o Senhor nos permitiu, nos capacitou para fazer aquele tal coisa, aquela chamada, aquela obra. Devemos nós saber, ter seguimento do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos colocou em nossas mãos, até onde nós podemos. Porque aqui o Senhor colocou nossas mãos, nós suportamos, dá fruto, vai para frente. Mas a um momento que nós passamos da medida da permissão do Senhor, nos deu, nos colocou, já não gera mais frutos, já gera escândalos, comentários. Porque devemos nós entender que primeiro temos que ter a permissão de Deus, viver em santidade com o Senhor, para que nós façamos tais coisas como Jesus aqui próprio nos ordenou, nos chamou. É preciso de uma preparação com o Senhor Jesus, uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, separados, ser diferente no meio da multidão, ser diferente na tua casa, diferente na tua igreja, diferente no teu trabalho, diferente na tua rua. Você precisa ser diferente para ter esse chamado. Não basta somente estar todos os dias na igreja, basta somente estar nas reuniões, nas orações. É preciso ter um chamado do Senhor para executar tal obra do Senhor, do Espírito Santo de Deus, a qual esse poder, essa graça, somente vem do Pai, não vem do homem. Poder para fazer tais coisas tem que ser direcionado de Jesus. Jesus deixou bem claro aqui que foi Ele que os quis. Não foi porque aqueles homens quiseram. Não foi porque um dia eu quis, você quis fazer isso. Foi porque Jesus nos chamou para fazer essa obra e nos preparou. Por isso que nós estamos suportando. Por isso que nós suportamos, resistimos de mágoa, resistimos às afrontas, porque fomos capacitados por Jesus, não pelo homem. Não fomos instruídos pelo homem,
mas por Jesus. E quando essas desavenças vêm até nós, igual foram aqueles homens, acusações, aqueles escribas começaram a acusar, falando que aqueles homens estavam até fora de si, Jesus ali entra para os defender. Jesus entra no meio. Porque há aqueles que levantam contra os ungidos do Senhor. Ungidos do Senhor, separados do Senhor, a qual o Senhor deu um poder sobre as suas mãos, os dons, os talentos, para fazer aquilo que o Senhor ordenou, mandou, o Senhor capacitou. Aí aqueles que levantam ali, Jesus fala que Jesus se levantou e chamou para si aqueles homens, e começou a falar, como Satanás expulsa Satanás, como aqueles que eu enviei estão possuídos, como eles irão expulsar o Satanás. Não é o Satanás, fui eu que escolhi, fui eu que separei, fui eu que dei essa ordem, foi eu, o Pai, que derramou esse dom, essa graça, para que eles pudessem fazer isso. Isso provém de mim. Jesus estava falando, isso provém de mim, não é deles, porque por eles não fariam nada, não aconteceria nada, mas fui eu que dei a ordem. Fui eu que dei o poder para profetizar sobre aquela casa, sobre essas pessoas. Fui eu que dei a minha unção, a minha graça para curar os enfermos, que eles topassem pelo caminho, entrassem onde eles fossem. Fui eu. Jesus ali entra na causa. Quando também a gente estamos muitas vezes envergonhados, fazendo até mesmo a obra do Senhor dentro da casa, somos também muitas das vezes envergonhados, justiçados, caluniados por trás, e tentam impedir aquilo que o Senhor nos entregou. Muitas das vezes porque muitos irmãos às vezes se encontram muitos anos dentro da igreja, e às vezes vê que um irmão tem um chamado, é separado, é escolhido, tem uma unção, muitas das vezes se levantam também, como ali se levantou aqueles escribas, tentando confundir aqueles outros que estavam ali na frente, aqueles que estavam ao redor, aqueles que estavam ali para confundir. Mas aqueles que estão no Senhor, na direção do Senhor, eles não serão envergonhados, porque Deus mostra a verdade. Deus levanta homens e mulheres para nos defender. Jesus prepara caminhos. Jesus levanta as pessoas para dar confirmação daquilo que provém de Deus sobre as nossas vidas. Quando estamos nós na direção do Senhor, nós podemos suportar. Mas aqueles que não andam na direção do Senhor e faz tal obra sem a permissão de Deus, esses sim, o seu reino cai, a sua casa cai, porque eles não podem suportar. Separado, ser escolhido, ser chamado, consagrado. O Senhor chama todos. O Senhor quer todos nos seus reinos, mas tem somente aqueles que Ele os separar, aquele que Ele os chamar. Todos têm o direito, podem hoje se chegar a Jesus através das suas orações, diretamente, através das suas petições. Todos podem e devem louvar o Senhor, tudo que tem fôlego, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Mas manifestação do poder de Deus é só para aqueles que estão com Jesus, dentro de sua casa, dentro da sua vida, do seu ser, do seu coração. É para aqueles que estão perto, chegados a Jesus, aquele que o carregam dentro de si, que tem santidade, comunhão, segmentos na sua visão, no seu falar, no seu agir, no seu andar, as suas atitudes. Mas ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Jesus próprio falou: vocês podem zombar, podem falar que isso não provém de Deus, vocês podem falar, blasfemar contra os homens. Jesus falou, no versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu eterno juízo. Qualquer aquele que blasfemar, meu irmão,
contra o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São três, são trindades. Neles são um só. É como se blasfemasse de Deus, de Jesus. Os três configuram só pessoa. Esse, meu irmão, que blasfemar contra, zombar contra, nunca terá perdão. A própria Bíblia já fala que está condenado. Ele já será ao réu eterno, do juiz eterno. Porque Jesus falou aquilo. Porque aqueles homens falavam que os profetas, aqueles apóstolos que Jesus tinha escolhido, estavam falando que tinha espírito imundo sobre eles. O homem não pode entender a espiritualidade, o que vem de Deus. Talvez pareça loucura para eles que você vem fazendo o que você faz, mas que o Senhor te chamou para essa missão. Se foi o Senhor que te tocou, o Senhor te capacitou, o Senhor te ungiu, te separou, faça. Não importa o que os homens fazem. Ali aqueles homens também tentaram olhar, observar aqueles escribas, tentando impedir, tentando envergonhar aqueles homens, falando que eles tinham os próprios demônios. Mas ali era a permissão de Jesus, o próprio Jesus tinha permitido para ir, para fazer. Tem muitas pessoas também que vão se levantar no meio da sua caminhada, até mesmo dentro de casa, vão falar que isso não provém do Senhor, que não é de Deus. Mas é preciso carregar o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. É preciso ter espiritualidade com Deus e confiança naquilo que Deus te deu. Não seja covarde. Tenha confiança naquilo que Deus te entregou para você fazer. Se foi o Senhor que te preparou, vai com coragem. Pede orientação ao Senhor. Por mais fraco que seja, por mais que parece que esteja destruído esse reino, aparentemente vão falar que está destruído a tua casa, o teu reino, o seu evangelho, o seu ministério, a sua vida espiritual. Creia, Jesus pode restaurar nessa tarde, meu irmão, a sua vida, a sua obra, seu ministério, o seu casamento. Jesus pode neste momento, se você um dia teve um chamado, foi escolhido por Senhor e hoje está prostrado, aparentemente numa profecia, numa palavra que alguém tem falado que você não vai conseguir, que não vai para frente, que você às vezes nem tentou, por causa de ouvir tantas coisas que às vezes te colocaram temores em fazer. Mas se você tem convicção que foi o Espírito Santo de Deus que te ordenou a fazer, faça em nome do Senhor Jesus. Mas primeiro, tenha coragem e ousadia e faça uma análise da sua vida. Que reino você está? De Deus ou do maligno? Como tem sido a sua vida? Porque não pode estar em dois reinos, meu irmão. Você precisa escolher um reino, um para você adorar, para levar para a sua vida. Mas não leve somente para a tua igreja, para só o seu serviço. Leve para a sua casa. Se Deus, o Senhor tem que reinar na sua vida, na sua casa, no seu ministério. O Senhor tem que reinar no seu trabalho. Tem que ver. Ali vai uma pessoa a qual o Senhor agrada, um irmão, uma irmã do Senhor, um servo de Deus. Não se divida o reino de Deus. Não tem como dividir na sua vida. Hoje quero você fazer a escolha. Eu quero adorar o Rei dos Reis, o Rei a qual um dia tocou no meu coração, a qual um dia eu levantei minhas mãos, aceitei e falei que eu ia sair desse mundo, essa perversidade. Não tem como, irmão, porque você não conseguirá adorar a Deus lá na sua igreja, e na sua casa você está adorando a Satanás. Não tem como. A sua vida não espiritual, a sua vida material não irá para frente. O seu chamado não irá para frente enquanto você não se entregar verdadeiramente ao chamado de Deus para a sua vida. Esse chamado tem que vir de Deus para a sua vida, para que seja próspera a sua vida, para prosperar. E para que você resista aos dias maus também. E nós teremos os dias maus, igual esses homens. Eles tiveram os dias maus deles.
tiveram que enfrentar por isso, essas calúnias, essas acusações. Mas Jesus sempre entra na frente. Jesus sempre entra na causa, onde estão sendo justiçados. Ainda mais como fazemos a obra do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. Jesus mostra, Jesus tira do caminho, Jesus tira até do altar, se for preciso. Jesus tira. Se não tiver com a vida no altar, sobre a bênção dele, não adianta nós tentarmos fazer. Tem que ter permissão do Senhor. Tem que ter a graça e o poder. Vem de Deus, não vem do homem. Pode tirar tudo da sua vida. Pode te tirar você aonde você estiver. Na sua igreja, no seu ministério, no seu cargo de trabalho, podem tirar. Mas uma coisa não te tiram: a unção que Deus desceu sobre a sua vida. Isto o homem não pode te tirar, não pode te abater, irmão. Que a unção vem de Deus, não dos homens. Não depende de cargo, liderança de hoje onde você está. A unção vem de Deus. Então essa obra é para você. Em nome do Senhor Jesus, nessa tarde, carregue aquilo que Deus tem te entregado nas tuas mãos. Aquilo que Deus tem te chamado para a sua vida. Que você é um escolhido, é uma escolhida. Você, meu jovem, meu irmão. E se você quer também crescer espiritualmente com o Senhor, se você quer ser cheio do poder, da graça, da unção, talvez você venha pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero esse dom, eu preciso, eu quero, mas tem que ver se vem do Senhor. Primeiro devemos saber se tem o Senhor permitido a dar esse dom, essa graça sobre nossas vidas. E se você quer receber algo de Deus, tanto espiritual como a sua vida pessoal, se achegue a Deus, esteja perto de Deus, se achegue a sua vida com santidade, entregando nas suas mãos tudo, as suas causas, sua vida, seus desejos, sua vontade. O Senhor já conhece, mas é preciso falar, confessar para Ele. Confesse seus pecados. Eu quero hoje ser restaurado, ser diferente, Senhor. Eu quero, meu Pai amado, um dia, meu Pai, o Senhor preparou, um dia o Senhor usou, que eu teria dons, meu Pai amado, mas que seriam para a tua casa, para a sua obra. O Senhor pode restaurar esses dons espirituais, talvez que você não tenha até hoje usados, ou talvez você venha pedindo ao Senhor. O Senhor pode fazer, meu irmão, minha irmã, mas é preciso você estar num só reino. É preciso você se achegar, ter santidade, ter comunhão com Deus, se preparar no jejum, na oração, na consagração, e o Senhor fará conforme a vontade dele. Mas tem que ser a vontade do Senhor, a permissão do Senhor na sua vida, irmão, minha irmã, porque sem a permissão dele não dá frutos, não vai para frente. Você não irá resistir o dia mal, você não irá resistir às tentações, porque o Senhor conhece nossas mentes, nossos corações, as nossas fraquezas. Mas peça ao Senhor: Senhor, retire de mim todas as fraquezas, aquilo que não provém de Ti. Tudo aquilo, meu Pai amado, que eu falo sobre a minha boca, que não vem de Ti, os meus pensamentos, o meu coração, meu Pai, que venha muitas vezes fluir coisas que não vêm de Ti. Retire de mim. Peça ao Pai que retira, que o Senhor irá retirar. E assim, automaticamente se retirando, você será cheio do poder do Espírito Santo de Deus e será capacitado, conforme a vontade do Senhor, para fazer aquilo que Deus determinar na sua vida. E queira você aceitar aquilo que Deus determinou para a sua vida, meu irmão, não aquilo que o homem determinou, porque o homem pode determinar, mas a última palavra, meu irmão, minha irmã, meu jovem, vem do Senhor, não é do homem, vem do Senhor. Por mais que tentam te abater, te envergonhar, tentam te deixar até no último canto lá do banco, mas a glória do Senhor irá descer sobre a sua vida e não irá resistir. Esse mal, esse demônio que se levantou para te acusar, para te envergonhar, não irá resistir, porque Jesus já entrou na causa para te defender, porque Ele te separou, Ele te escolheu. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu tenho para você nessa tarde. Vamos fazer a nossa oração.
Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor tem nos dado nessa tarde. Senhor, capacita os seus escolhidos, Senhor. Talvez aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai amado, afligidos, meu Pai, pelo aquilo que talvez os malignos têm levantado, meu Pai amado, os afrontas para até mesmo tentar envergonhar eles na tua casa. Em nome de Jesus, meu Pai, restaura a força desses seus filhos, meu Pai. Meu Pai, restaura a comunhão, meu Pai amado. Restaura lá a casa, meu Pai. Restaura, meu Pai, essa igreja, meu Pai, que um dia, meu Pai amado, sofreu acusações, meu Pai, esse ministério, meu Pai amado. Meu Pai amado, profecias ao contrário, meu Pai, que o Senhor tem o poder de restaurar. O Senhor tem o poder de abrir portas onde foi fechada. Se foi da sua permissão, se foi da tua vontade, não resistirão o poder à tua glória, Senhor. Mas que o teu Santo Espírito esteja presente e que esteja permissão de Deus sobre esta vida, sobre este altar, sobre essa direção. Senhor, queremos ter, meu Pai, a permissão de Ti, meu Pai. Queremos sentir a Tua presença, a Sua graça, meu Pai, o Teu poder sobre nossas vidas. Os dons com os quais o Senhor nos deu é para Te gloriar, meu Pai, não gloriar nós mesmos, Senhor. É para a glória do Teu reino, Senhor, porque é Teu, Senhor. O Senhor nos deu, o Senhor nos tira, o Senhor nos capacita, Senhor. Senhor, abençoa-se esses Teus filhos, meu Pai. Que eles possam, meu Pai, ter uma palavra, meu Pai, de força, de vida, de ânimo nessa tarde, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem entregado, meu Pai amado. E se por acaso tem ouvido profecias, coisas que não provém de Ti, para abatar o Seu ministério, até mesmo aqueles dons, os talentos que o Senhor tem entregado, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, que se desfaça toda maldição sobre essa pessoa. Essa pessoa, meu Pai amado, possa ter coragem, ter força, a partir de hoje, de fazer aquilo que o Senhor determinou, que o Senhor mandou. Em nome do Senhor Jesus, sendo direcionada pelo Teu Santo Espírito, meu Pai amado. E que, meu Pai amado, que o Senhor reveste com o Seu poder a Sua glória. Porque o Senhor reina sobre toda a terra e sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.